E hoje é dia de ponto cardeal, neste Now às 7, com o cardeal Américo Aguiar. Senhor cardeal, muito boa noite, obrigada pela sua presença. Começamos, penso que me está a ouvir nas melhores condições? Não, penso que não está a ouvir nas melhores condições. Agora já estou a ouvir, Muito bem, muito bem. Iria eu dizer que estávamos a tentar resolver este problema técnico, já resolvemos. Sr. Cardeal, inevitavelmente teremos de começar por estas imagens do Nepal, como o senhor durante esta tarde caracterizou numa conversa, imagens absolutamente diabólicas, estas que recebemos desta verdadeira tragédia. É verdade, boa noite a todos que nos acompanham. Devemos estar solidários com todos estes homens e mulheres e famílias do Nepal, turistas, autoridades. Eu quando vi, confesso que primeiro julgava que era um filme, que era qualquer coisa de inteligência artificial. Achamos também. Aliás, o mesmo sentimento que eu tive quando foi das Torres Gêmeas de Nova Iorque, também estava convencido que era qualquer coisa de um filme. Infelizmente não é filme nenhum. E, como dizia o Papa Francisco, e convém lembrar, Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, a natureza nunca perdoa. E, mais uma vez, nós temos aqui a força da natureza a demonstrar a sua capacidade e o grau de destruição. E eu temo que muitas centenas de mortos, muitas centenas de desaparecidos serão considerados mortos, porque este tipo de avalanche com lamas tem uma capacidade de matar muito significativa, e lembramos os portugueses que estejam envolvidos, mas lembramos todos, independentemente da sua nacionalidade, que estavam de viagem, que estavam a descansar com as suas famílias, estavam de passeio, estavam a trabalhar e de um momento para o outro vêm as suas vidas interrompidas por este fenómeno que é impressionante. São imagens impressionantes daquilo que é a força da natureza que de vez em quando nos surpreende. Sr. Cardeal, passámos a tarde a receber informações de que várias entidades de todo o mundo se mobilizam para prestar ajuda a estas populações e também a todas as pessoas que foram vítimas desta tragédia. A Igreja Católica pondera também, eventualmente, pensar num tipo de ajuda deste género? Sim, eu estou convencido que quer a Caritas Internacional, quer a nossa... Aliás, nós não podemos esquecer que nós temos cá em Portugal muitos trabalhadores do Nepal. É verdade. Aliás, eu estou convencido que alguns, eventualmente, trabalhadores do Nepal, porventura, possam ser oriundos desta região. Não tenho informação nenhuma sobre isso, mas sei que, ainda agora, em tantos trabalhos, nas vindimas do Douro e em tantas outras regiões do país, a nacionalidade do Nepal é muito significativa. E, por isso, nós temos de fazer tudo que estiver ao nosso alcance para ir em ajuda destes malogradas vítimas, enfim, deste país. Aliás, eu penso que estas imagens que nós vimos é exatamente a fronteira entre a China e o Nepal. Aquele edifício é o edifício da fronteira dos dois países, mas certamente que a solidariedade acontecerá mais uma vez com quem mais precisa. Sr. Cardeal, avançamos na nossa agenda também de temas que marcaram esta última semana. O Papa Leão XIV recebeu uma delegação portuguesa em Roma, recebeu vários elementos das forças de segurança, também das Forças Armadas e do governo português, e deixou uma palavra de apreço para com as famílias dos dois militares que morreram ao prestar auxílio a um condutor na A1. É verdade, aproveitámos para novamente fazer memória e homenagem a estes dois jovens soldados do Exército e às suas famílias. É verdade, o Ordinariado Castrense, que é a Diocese das Forças Armadas, está a completar 60 anos de assistência religiosa às Forças Armadas e 25 anos como Diocese Autónoma. Aliás, o primeiro bispo das Forças Armadas foi o Dom Januário Turgal Ferreira, que ainda vive, depois o Dom Manuel Linda, que é agora bispo do Porto, e o Dom Rui Valério, que é agora patriarca de Lisboa. E, entretanto, o Dom Sérgio. E foi este contexto dos 60 anos da assistência religiosa e os 25 da Diocese das Forças Armadas que levou a esta peregrinação até junto de Pedro, o sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV, que teve esse gesto muito sentido perante aquela que era a plateia dos representantes dos vários ramos das Forças Armadas, lembrando aqueles dois malogrados jovens que perderam a sua vida no exercício de uma boa ação de auxiliar aquele veículo que estava danificado na beira da autoestrada. O Papa Leão XIV está bem informado sobre aquilo que se passa em Portugal. Sim, aliás, nós não podemos esquecer
que o Papa é o único chefe de Estado do mundo inteiro que tem representações em todo o mundo e essas representações chegam até às paróquias, ou seja, o Papa, se quiser saber o que é que se passa olhem agora, o Nepal, não é? O Papa facilmente pode ter informações sobre aquilo que está a acontecer da rede mais capilar da presença do território. Isso é uma mais-valia para aquilo que é a diplomacia da Santa Sé, mas também é uma mais-valia para estes gestos de coração que o Papa não tem deixado de fazer. Aliás, nós vemos quando o Papa, no Ângelus, na varanda ou na janela do Palácio Apostólico aos domingos, normalmente faz sempre uma referência a coisas que acontecem no mundo inteiro, que às vezes nem nos apercebemos, mas aqui o Papa chama a atenção para não deixarmos de ter presente na nossa oração e na nossa partilha fraterna. É uma das maiores redes do mundo. Arrisco mesmo a dizer que será eventualmente a maior rede de ligação do mundo inteiro. Sim, acho que não estamos a errar se dissermos que é o chefe de Estado que tem uma rede mais capilar e mais alargada em todo o planeta, que é o sucessor de Pedro, que é o líder da Igreja Católica. Sr. Cardeal, falamos também ainda sobre o Papa Leão XIV e sobre a audiência da presidência da Conferência Episcopal Portuguesa. Pergunto-lhe pelas principais conclusões deste encontro. É assim, é uma tradição que, quando são eleitos os novos responsáveis das conferências episcopais do mundo inteiro, há uma audiência de apresentar cumprimentos e partilhar um bocadinho aquilo que são os tempos futuros. E o Dom Virgílio, que é o presidente da Conferência Episcopal, o bispo de Coimbra, e o Dom José Cordeiro, que é o arcebispo metropolita de Braga, que é o vice-presidente da Conferência, e o padre Manuel Barbosa, que é o secretário, foram, então, após a eleição que aconteceu nos últimos meses, apresentar cumprimentos ao Papa Leão e partilhar com ele aquilo que são os próximos projetos da Igreja em Portugal e também, como diz o Dom Virgílio, reforçar aquilo que é o convite que o Papa já recebeu do lado direito, do lado esquerdo, por cima e por baixo, e daqui, dali, e a resposta do Papa, Sr. Cardeal, e a resposta do Papa, quando é que podemos contar? No próximo mês o Papa vai à França, mas quando é que podemos contar com o Papa em Portugal? Eu volto a dizer que já dissemos aqui há dias, não tenho, no caso, informação privilegiada, mas eu rezo para que se concretize em maio. Eu rezo para que se concretize em maio do próximo ano. Vamos ver. Porque é uma data simbólica também em relação às aparições de Fátima. Como é 7, são os 110 anos das aparições, e eu estou convencido que o Papa acederá ao convite, aliás, que o próprio novo chefe de Estado português, Dr. António José Seguro, também já manifestou por escrito, e, portanto, acho que estão reunidas todas as condições. Esperemos que a agenda não encrenque e possamos contar com o Papa Leão no próximo ano e, se Deus quiser, eu gostaria muito que coincidisse com o maio, mas veremos o que é que será. Podemos acreditar que a diplomacia católica portuguesa vai tentar que o Papa esteja em Portugal nessa data? Rezamos a Nossa Senhora e aos pastorinhos para ver se ajuda. Muito bem. Sr. Cardeal, falamos também sobre um momento importante na vida de tantos jovens portugueses, que é a entrada para a universidade, que ao mesmo tempo vem sempre equiparado ou equipado, digamos, com algumas preocupações para os jovens, mas também para as famílias, que têm que ver com as questões de alojamento. É verdade, eu tenho nos últimos meses, nas visitas pastorais, participei já em pré-inaugurações de novas residências universitárias, da Nova na Caparica, da Universidade de Lisboa, da Universidade do Porto, Aveiro, ou seja, há muitas obras em curso, há muito PRR que foi direcionado também para residências universitárias, mas por muito que seja a oferta, é sempre pequena em relação à procura. E o que eu peço é que a oferta que seja pública, a oferta que seja do terceiro setor, das instituições sociais, e a oferta que seja privada, que se adapte cada vez mais àquilo que são as possibilidades dos jovens, ou seja, que as regras do mercado tenham um bocadinho de coração. Porque às vezes as regras do mercado... Isso significa o quê? Em relação aos preços? Exatamente, ou seja, que os preços possam também significar maior proximidade da bolsa daqueles que têm menos capacidade. Porque assim, eu quando vejo os preços que se vêem no mercado, há poucas famílias que têm a capacidade de cobrir. Há quartos que rondam os 600 euros em alguns pontos do país. E isso é impossível, não é? Ou seja,
quando nós estamos a falar das propinas no ensino público, por exemplo, as propinas que são valores reduzidos, se a pessoa vai ter que pagar centenas de euros de alojamento, lá se vai então a possibilidade do ensino universitário. E por isso eu peço, enfim, sensibilizo todos os players desta área do alojamento universitário que possam ter também uma tabela de coração, ou seja, que quem pode pagar, que pague o valor do mercado, mas que exista uma percentagem, que exista uma cota que permita corresponder aos estudantes que estão mais longe do território e que tenham menos capacidade para pagar esse alojamento. Porque agora há preocupação. Se há dias a preocupação era a colocação, agora a preocupação é o alojamento. E ainda falta saber da colocação daqueles que vão a esta segunda fase das candidaturas. Segunda fase e a fase especial. Há necessidade de 100 mil camas. Exato. E o mercado público e privado apresenta 27.700. É uma diferença bastante considerável. Mas acha que essa forma de colmatar estas desigualdades vai ser só colmatada também com boa vontade? Não, tem que ser com mais. Ou seja, também há aqui outra coisa que é, nós às vezes julgamos que têm que residir todos na rua em frente à universidade. Isso também não é possível. E hoje, algumas cidades, e estamos a falar principalmente das áreas metropolitanas, a rede de transporte, seja de metro, seja de autocarro, ou seja de outros meios de transporte, também permite que os estudantes possam estar colocados, enfim, um bocadinho mais longe, utilizando esses meios de transportes que os possam aproximar das universidades. Agora, é um esforço que é preciso fazer e tem-se testemunhado da parte das autoridades públicas, das universidades, das reitorias, do Ministério com a respectiva competência, do setor social, do setor privado. Eu vejo, por exemplo, na freguesia, na comunidade do Monte da Caparica, aquilo que significa um aumento significativo permanente destas ofertas, sejam públicas, sejam privadas, sejam até do setor social. Agora, a oferta fica sempre aquém daquilo que é a procura, mas isto também é assim, ainda bem que temos muitos alunos do ensino superior, mas corresponder à necessidade de habitação é sempre mais difícil. Mas a situação penso que está melhor, mas ainda é preciso fazer mais caminho. Está melhor, mas não é suficiente para ajudar toda a gente. Olhando para os vários teatros de guerra que infelizmente temos em vários pontos do mundo, Ucrânia e Médio Oriente são situações sem fim à vista que suscitam também muitas preocupações nesta altura. Sim, aliás, resta-me aquilo que é o essencial da minha missão, que é rezar para que a paz aconteça, porque nós acompanhamos diariamente os comentários, as notícias, e é sim, é não, é sim, é um avanço, é um recuo, vai-se começar a negociar, já não se negocia, agora é uma pressão económica, agora já não é, o outro está de acordo, o outro discorda. Eu já não sei o que é verdade quanto ao posicionamento de cada um dos protagonistas. Agora, o que preocupa ao cidadão que nos está a ouvir é, por exemplo, o custo da energia. Ou seja, nós estamos a ver que o custo dos combustíveis, enfim, começa a esmagar aquilo que são as expectativas e a possibilidade de vida de qualquer cidadão. Eu há dias vi uma entrevista com especialistas nesta área dos preços e dos combustíveis e eles diziam que falta aqui qualquer coisa para regulamentar as margens de lucro quando estamos em situação excepcional. Ou seja, o mercado é livre, não há tabela de preços de combustíveis, mas eu estou convencido que, como ouvi e concordo, que em situações de exceção, como estamos a viver, em cenários de guerra internacional, que deviam de existir regras de balizar aquilo que são os lucros. Eu não sou contra o lucro de ninguém, não estou aqui a diabolizar o lucro de ninguém, mas em situações excepcionais como estamos a viver, é óbvio que o mercado tem que ser regulado para que os lucros não sejam ilimitados, como parece que está a acontecer. Sr. Cardeal, junto os próximos dois temas que têm que ver com as vítimas, os bombeiros vítimas dos combates aos incêndios, mas também este número que quis trazer, 92 mortes por afogamento em Portugal.
É verdade, partilhar convosco com muita alegria que os bombeiros feridos da Aroca, um já teve alta, o outro melhorou, mudou de sítio dentro do hospital e o que estava em situação mais sensível também está melhor. E temos de dar graças a Deus e rezar para que tudo se componha da melhor forma, a nossa solidariedade, a nossa oração, porque, como eu tenho dito, passou o acidente, passaram os incêndios, já nos esquecemos quase tudo. Mas não nos podemos esquecer que há muitos mais bombeiros feridos, com maior ou menor gravidade, e nós não podemos deixar de os ter presentes. E também lembrar, como temos lembrado aqui, agora vai acabar a época balnear, em princípio, mas nós já levámos um recorde muito complicado de afogamentos, não é? Ou seja, estamos quase nas 100 pessoas que perderam a vida desde janeiro em afogamentos. Ora, nós não podemos deixar de fazer tudo o que depende de nós para que ninguém perca a vida num contexto de lazer e num contexto familiar, como às vezes acontece, seja no rio, seja no mar, seja nas piscinas. O que nós temos visto, infelizmente, é o multiplicar de casos de afogamento e temos que ir à raiz. Porque é que estão a acontecer tantos casos para tentarmos evitar que outros se sucedam? Apesar de tantos alertas e tantas campanhas que todos os anos se sucedem. E terminamos com uma palavra de oração, como o Sr. Cardeal gosta de fazer, e hoje dedicamos este dia 27, o dia em que começa a oração mensal pela Jornada Mundial da Juventude de Seul de 2027, precisamente. É verdade, nós já temos mais de 1000 jovens portugueses inscritos e tal como fizemos em 2023 para a Jornada de Lisboa, no dia 23 de cada mês tínhamos uma oração, agora teremos no dia 27, porque a jornada é em 2027. E por isso eu convido a todos que se associem sempre neste dia 27 de cada mês para que a preparação da jornada seja também espiritual e tudo de bom aconteça com os centenas de milhares de jovens. Como é que se podem associar, Sr. Cardeal? Nas redes sociais, na rede de oração do Papa, é REMOP. E eu acho que a malta vai às redes, até as avós rapidamente vão às redes e conseguem descobrir a rede mundial de oração do Papa, que ao dia 27 prepara sempre uma oração especial para rezarmos pela preparação da jornada de Seul 2027. E quem não se inscreveu, faça favor de se inscrever, que a jornada é já depois da manhã, em agosto de 27. Ainda vai a tempo de se inscrever? Até à véspera. É uma das aflições dos organizadores, é que as inscrições acontecem até ao último dia. O que desafio. É um desafio para a organização, a que alguns já sobreviveram. Vamos ver como é que será no futuro.